Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à websérie Torre de Controle da BRK Tecnologia. O episódio Pessoas, o episódio aguardado, não só porque falaremos do pilar de pessoas, mas porque estamos aqui com Ivi Tamura, senhoras. Tem palmas nos bastidores aí? Uma salva de palmas para Ivi Tamura. Estamos também aqui com Glauco Parini, que vai participar. Daqui a pouco vocês se apresentam, aí vai falar um pouquinho dela, o Glauco uma vez mais um pouquinho dele. Mas antes eu preciso deixar os recadinhos do coração. Você está aqui na websérie Torre de Controle da BRK Tecnologia, obrigatoriamente, ou não, seja gentil, não é obrigado não, mas seja gentil, deixa o seu like, nos siga no nosso canal, compartilhe, comente, deixa aqui abaixo o que você quer ver aqui. Qual é a próxima websérie que você quer assistir e nós vamos fazer sob medida para você, tá bom? A transcrição desse conteúdo estará também nas observações desse episódio. Vá lá, baixe, mas só depois de seguir a gente aqui no canal. Bacana? Comecemos aqui, nós estamos dando uma introdução geral para a Ivi que está chegando agora. Nós estamos numa websérie falando sobre torre de controle logístico na BRK Tecnologia. E o pilar de pessoas é um dos pilares mais importantes, Ivi. Antes de você responder, eu vou direcionar, nós temos aqui algumas perguntas, aquelas mais recorrentes, a gente traz para o episódio, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho. O que é que você faz na BRK Tecnologia? O que a Ivi faz da vida? O que a Ivi faz da vida, né? Eu sou recém-chegada na BRK, tô há 5 meses entendendo também um pouquinho o que é gerenciamento de riscos, né? Mas tá bem bacana, tá bem interessante. Torre também, comecei a mergulhar agora com vocês. Mas eu sou a gerente de gente e gestão ali dentro, então eu cuido das pessoas, né? Ali dentro da BRK. Muito bom, seja muito bem-vinda, dona Ivi. Senhor Glauco Parini, se apresente um pouquinho de forma sucinta, por favor. Eu estou na companhia, né? Puxar um pouco do mesmo direcionamento da Ivi. Eu estou na companhia há aproximadamente 10 meses, né? Assumi inicialmente na área de projetos como consultor especialista na área de torre de controle e recentemente estou migrando, né, junto ao time da gerência ali de torre de controle na parte operacional. Muito bom. Uma vez mais, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Bem-vindo, bem-vinda, Ivi. E eu tenho uma pergunta aqui para a gente começar direto ao ponto, tá bom? Contextualizando. Quem está acompanhando a websérie já entendeu que pessoas é um pilar mega, ultra importante na gestão de uma torre de controle. E a gente tá com uma gerente de gente e gestão aqui. O bicho mais complicado que se tem, aqui no Brasil nem tanto, mas na Guatemala, gente é geralmente teimosa, resistente, pirracenta, né, emocional em excesso, enfim. Então é sempre um desafio trabalhar com pessoas, né? Eu gosto de brincar, eu li um teórico certa vez que disse, cara, a gente é sempre imprevisível. Se eu pegar esse celular e jogar dentro de um rio, ele afunda. Se eu pego uma placa de isopor e jogo no mesmo rio, ela boia. Agora, se eu pego uma pessoa e jogo ela no rio, ela pode tanto afundar, quanto boiar, quanto sair de lá, me bater, me jogar de volta. Nadar. Então, gente, é sempre previsível. E aí, na construção da torre de controle, o pilar de pessoas é fundamental, visto que são as pessoas que em desenho seguem ou não o processo e que aceitam ou não, incorporam ou não a tecnologia que está utilizando. E aí, de bate-pronto, eu tenho uma pergunta para você. Tem algumas perguntas aqui, eu vou escolher aquelas mais capciosas para vou deixar vocês, inclusive, em saia justa, mas que vocês entreguem todo o ouro aqui. E como é que vocês fazem isso na BRK Tecnologia, especialmente na gestão das torres de controle? A BRK tem um negócio que, quando se fala de gestão de risco, as torres de risco vão à casa das centenas, mas nós temos ali hoje 16 ou 17 torres de controle de grandes clientes, cases, enfim, que são inclusive benchmark para o mercado. Como é que vocês atuam nessa perspectiva de pessoas? Então, primeira pergunta vai para você, Glauco, depois eu quero que a Ivi comente, tá bom? Plano de carreira, existe plano de carreira e desenvolvimento voltado para a torre de controle? Legal comentar, né, passar por esse ponto, né, olhando o pilar pessoas. Quando a gente fala de torre de controle, né, a gente tem toda uma estrutura, um organograma muito bem definido com relação a parte não só operacional, mas a parte também estratégica ali, né, no plano estratégico. Então, quando a gente começa a falar todo esse organograma, olhando pessoas que atuam ali de fato em torre de controle, a gente começa desde a parte operacional, ou seja, a gente tem ali o operador ou o analista de logística, passando pela parte operacional ainda dentro da supervisão, mas a gente tem também
a coordenação, gerência, diretoria. Então, todo esse organograma complexo que a gente tem, e extremamente essencial para uma torre de controle rodar, é extremamente importante que tenhamos embedado nisso, plano de carreira muito bem elaborado, né? Como a gente falou, o Aquiles pontuou até muito bem, né? A gente tem ali os pilares de processos e tecnologia, mas quem faz a coisa acontecer, quem acompanha esse desenho, quem faz ali as tratativas em tempo real, quem faz os escalonamentos, usam as ferramentas de processo, são as pessoas, né? Então, quando a gente olha que essa importância que a gente dá nesse pilar e esse organograma extremamente complexo, a gente entende o quanto é importante. Hoje, dentro da companhia, a gente tem vários exemplos, né, dentro da BRK, de pessoas que começaram no operacional e hoje estão participando da parte de gestão e estratégico também, né? A gente pode até citar o Marcos, era para estar aqui, mas ele é um cara que veio, ele não conseguiu participar hoje, mas ele é um cara que veio da operação, né, ainda em risco, ele veio de torre de risco lá da parte operacional, ele subiu e hoje ele está na coordenação, na parte estratégica, na parte de gestão de pessoas. Bacana. E a gente tem vários exemplos internos disso sendo construído, pessoas que começaram como às vezes jovem aprendiz, que hoje estão na operação, pessoas que hoje estão que já foram da operação ali enquanto operador e hoje está na supervisão, torre de controle. Então, assim, é extremamente importante esse ponto, principalmente olhando o plano de carreira interno. Muito bacana. Antes de eu pedir pra Ivy comentar, a Ivy, daqui a pouco ela vai discordar de tudo que você falou, tá? Porque ela que é a gerente de gente de gestão lá na parada. Pô. Brincadeira, né, Ivy? A Ivy é gentil, a Ivy é elegante. Certíssimo. Concorda? Até o Camargo, né? Um próprio exemplo. Que é um exemplo também. Ali. Ele entrou e começou como na operação e hoje era o nosso diretor ali dentro. E é o nosso CEO ali, é o cara que gere as operações. Bom ponto, bom complemento. Ô Glaucão, mas na BRK, lá nas torres de controle, ou em qualquer torre de controle a partir da experiência, da experiência que você já tem, né? Você tem experiência em outras torres também, tá? Quanto de experiência o cara que tá aqui nos ouvindo, o profissional que tá aqui nos ouvindo, ou o cara que tá começando agora na BRK, o cara que quer chegar na BRK e trabalhar com torre de controle, quanto de experiência esse cara precisa ter para atuar numa torre de controle? Ou qual experiência ele precisa ter? Legal, essa pergunta ela é bem provocativa e eu costumo olhar por 2 pontos, né, por 2 perspectivas. Primeiro o quanto, por exemplo, um cliente, um embarcador ou uma indústria precisa ter de experiência e, por outro lado, um cara que queira trabalhar, uma pessoa que queira trabalhar com torre de controle, um futuro analista, um supervisor, o quanto ele precisa ter de experiência. Então, vamos pegar essa primeira parte da experiência enquanto cliente, enquanto embarcador, enquanto indústria. Eu costumo dizer que, assim, olhando o pilar pessoas, é muito importante você ter uma experiência muito aprofundada com relação à gestão de pessoas, como você vai gerir esse time. E quando a gente fala de gestão ali de pessoas, né, tem toda uma construção ali, né, tem todos os capilares ali que a gente constrói, né? Então, quando a gente vai falar de gestão de pessoas, parece às vezes meio lúdico, meio subjetivo, mas entendendo que a gente tem que construir várias etapas. Então, será que a gente tem treinamento e capacitação adequado para esse time? Será que a gente tem programas de incentivo à meritocracia dentro da minha equipe? Será que eu tenho KPIs alinhados com a operação? Como que eu vou medir o desempenho e o bom desempenho dessas pessoas? Será que eu tenho fomento ali a PDI, a Plano de Desenvolvimento Individual para essas pessoas? Então, assim, quando a gente fala de gestão, por mais que seja um termo, tem todo ali um leque de metodologias e ferramentas que eu tenho que lançar a mão para um bom andamento da operação. Quando a gente olha pelo lado da pessoa, né, o que uma pessoa, o que um possível analista, operador, ele precisa ter enquanto habilidades. Quais habilidades esse cara precisa ter? Soft skills, hard skills. Cita essa aí, papai. Não fica enrolando, não. E fala o que o cara precisa ter, papai. Olhando por esse ponto do analista ou de um cara que queira trabalhar com torre de controle, que possa estar nos assistindo aqui e pensando, o que será que eu preciso ter? Antes de falar dos soft e dos hard skills, tem uma questão que a gente sempre comenta em torre de controle, que você conhece muito bem, que é a tal da prática da filosofia do chá, né? Que é o quê? O conhecimento, né? O C do conhecimento. E conhecimento, uma vez que você está introduzido numa torre de controle, você ganha através da capacitação, dos treinamentos, das ferramentas que você vai utilizar. O H, que nada mais é do que habilidade. E habilidade você constrói isso no dia a dia, né? Através ali da operação, você consegue construir essa habilidade no dia a dia. Só que tem que é o A, né?
para formar a palavra-chave, que é atitude, né? Atitude é algo que cada um vai dentro da torre de controle, cada pessoa tem inerente né, a ela, enfim. Falando de soft e hard skills, assim, atitude é muito importante dentro de todo esse processo. E falando de soft skills e hard skills, né, o que a gente precisa ter? Olhando os soft skills, tem que ser uma pessoa que tenha empatia, que seja de boa comunicação, que tenha ali o senso de dono, o senso de pertencimento, senso de inconformidade é extremamente importante também, porque uma torre de controle, ela lida com desvios operacionais, então isso é muito importante que ela tenha essa percepção de senso de dono também e senso de prioridades. Com relação às habilidades, né, de hard skills, é muito importante que ela tenha ali conhecimento básico em logística, mas isso não é determinante, porque dentro da operação você vai aprender muitas coisas, dentro das rodadas de treinamento é importante que esse colaborador entenda e conheça as ferramentas que ele vai utilizar. Então é isso. Um pouco... Polêmica aqui, polêmica. Eu vou passar essa bola pra Ive aí. O Glauco acabou de falar que soft skills é mais importante que hard skills. Você concorda, Ive? Concordo, porque o hard a gente ensina em casa, né? A gente ensina ali dentro, no dia a dia, as técnicas. Mas dentro do que o Glauco traz aqui pra gente, né? O mais importante é o jeito de ser, é a cultura. O que tá ali dentro da pessoa, né? Então, isso é o que nós mapeamos ali como gente de gestão. A gente sempre procura ter a pessoa voltado com a nossa cultura, né? Que tem ali dentro desse colaborador também os mesmos valores que nós temos aqui dentro da nossa empresa, né? O jeito de ser NSTEC ali, a cultura que permeia todos esses soft skills. Eu gosto dessa provocação. Eu acredito também que você ensina o cara a monitorar sistema, etc. Agora, entra a atitude, né? De ele querer fazer, acontecer, ser treinado. O que você não consegue ensinar é ter energia, ter engajamento, lealdade, trabalho em equipe. O desafio maior tá aí, né? É a umidade nas suas relações, é ter ali a ética dentro dele. Isso que a gente mapeia, é isso que a gente procura nas pessoas. Muito bacana. Então vamos lançar uma pergunta legal para você aqui, Ive. Dentro do ambiente, do contexto logístico, torre de controle, operação, qual que é o avatar, a persona ideal, que é uma pergunta que está clara aqui, né? Qual a persona ideal de profissional que vai atuar ou que a gente prefere para atuar em torre de controle, que a gente busca para isso? Tem um avatar? Primeira pergunta, existe um avatar, uma persona desenhada? Olha, a persona a gente nunca vai ter a ideal desenhada, né? Porque vai muito de cliente para cliente. Então, assim, eu tenho um cliente que tem uma necessidade específica de uma pessoa mais agilizada, né? Ou depende também ali do monitoramento dessa torre. Tem torres que a gente tem ali mais uma velocidade mais tranquila, né? Mais controlada, e tem outras que eu preciso de pessoas ali que sejam ligadonas e entreguem o mais rápido. Legal. Né? Mas a persona é aquilo lá, tem que estar conectada à nossa cultura, tem que ter o nosso jeito de ser. Né? O que é? Umidade nas relações, ética e transparência, gestão de equipe, então trabalhar ali junto com o time, a importância do time. Né? Aí entra todos os outros nossos valores, que é isso que a gente procura, a gente mapeia dentro da persona. Né? Tá então, bom. Dentro ali das nossas entrevistas, das nossas análises, é o fit cultural que a gente procura. Este é a persona. E a gente vai linkando de acordo com o perfil do cliente. Legal. O cara, tem alguém nos ouvindo aqui agora, jovem, ou não tão jovem assim, e que quer uma vaga, uma posição na BRK Tecnologia. Quais são as habilidades? E aí eu queria uma lista, não sei se você consegue trazer uma lista. Qualidades e habilidades que são essenciais para esse cara, essa pessoa, conquistar uma posição numa torre de controle da BRK. Eu diria que uma comunicação. Boa comunicação. Fácil e assertiva, porque ele está em contato ali com diversas pessoas, né, no dia a dia dele, então seja tanto um gestor como um cliente ou até o próprio motorista que ele atende. Né? E o Glauco aqui pode me corrigir se eu estiver indo para outro lado, né? Tá certíssimo. Mas acho que comunicação, acho que tem também o comprometimento dentro dele, né? Ali, o comprometimento de seguir os processos, o comprometimento de entregas, de estar ali junto com o time, né? Equipe, trabalhar em equipe também é algo que a gente observa. Como que essa pessoa, ela gosta de trabalhar sozinha? Ou é uma pessoa que está ali junto, jogando junto com
os pares de trabalho. Legal. Né? Então, a gente vai permeando mais por esse lado. Ética e transparência nas relações, né? Respeito é algo que a gente não negocia dentro da nossa empresa. E a gente vai caminhando e permeando aí os nossos valores. E senso de dono, né? Senso de Também. Acho dono. que esse é um dos mais importantes também. Vocês vão perceber, vocês que estão em casa aí, olha que interessante. A gente pergunta de um conjunto de habilidades para trabalhar com logística. A gente tem uma gerente de gestão e ela cita 4. E as 4 são ligadas a soft skills. Não as habilidades duras, aquelas que aprende na faculdade. O Glauco já sinalizou, e também é um desejo, o mercado vem caminhando nesse viés, né? A gente geralmente é contratado pelo currículo, as habilidades técnicas que a gente tem ali, e é demitido depois por conta de falta do comportamento ideal. Né, que é tudo isso que a Ivy acabou de sinalizar. Ivy, o Glauco, deixa eu trazer pro Glauco. A Ivy trouxe aqui 4 habilidades soft. E aí eu quero jogar a batata quente pra você, papai. Conhecimento técnico, hard skills. Pelo menos 2 conhecimentos que um cara tem que ter pra trabalhar numa torre de controle, pra ir pra BRK, que você avaliaria no currículo da pessoa. Cita aí, papai. Como a gente até delimitou aqui, né? Os soft skills hoje, olhando torre de controle, até pela complexidade da atuação hoje, você está em contato com o cliente, está em contato com o embarcador, transportador, às vezes tem que estar em contato com o motorista, ou seja, você tem variáveis níveis ali onde você tem que fazer um nível de tratativa e escalonamento. É muito importante essa questão do soft hoje, né? Como a gente bem falou aqui, hoje é algo que a gente busca muito. Olhar essa parte de empatia, olhar a parte de pertencimento, senso de dono, senso de inconformidade. Quando a gente olha pelos hard skills, né, como a gente sempre falou, né, é importante dentro do planejamento de pessoas, do pilar pessoas, a gente ter todo esse arcabouço de treinamentos técnicos e operacionais. O que a gente olha como vamos dizer assim, o que a gente olha como um atrativo a mais para um cara que queira trabalhar com torre de controle, que está querendo inserir nesse mercado, é aquelas velhas questões que a gente sempre comenta quando vai fazer alguma entrevista, né? Então, assim, você tem conhecimento logístico, mesmo que básico, você sabe o que é um caminhão, um truque, o que é o diferente de caminhão. Não já que trabalhou com algum software, não é mandatório, mas é um diferencial. Você já trabalhou com logística, você trabalhou com algum software de monitoramento ou de rastreamento, você conhece alguma questão de tecnologias hoje de rastreamento que tem no mercado. Não que isso seja definidor da vaga, enfim, mas isso é um aditivo a mais ali que a gente olha assim, né? Conhecimento básico em alguma questão ali de pacote Office, enfim, isso são alguns subgrupos, subitens ali que a gente olha com um pouco de carinho também, mas não que isso seja definidor ali para preenchimento de uma vaga. Como a gente bem falou, a Ivy falou bastante, tem toda uma questão cultural, fit cultural, o senso de pertencimento. Por isso que a gente fala sempre dessa questão aí da filosofia do chá, né? A atitude, ela conta muito, né? E essa questão da energia, de torre de controle, de estar correndo atrás dos desvios operacionais, conseguir fazer aquele desvio voltar na sua rota originária e dentro do planejamento, isso é extremamente importante. E quando você olha essa questão, você direciona muito mais para o soft. Mas, como a gente comentou aqui, dos hards também são muito importantes. Eu concordo com vocês. Na minha experiência, acho que foram 44 torres de controle implementadas, eu já vi muita gente entrar e sair. A gente errou bastante. Eu lembro da minha primeira torre que eu implementei e a gente contratou analistas. A ideia era trazer gente muito bem formada. Não é que não tenha que ter, mas a gente contratou então pessoas que veio de arquitetura, pessoas que veio de urbanismo, de engenharia, etc, etc e tal. A gente percebeu um turnover muito alto ao longo dos anos ou dos meses com essas pessoas. Por quê? Quando você pensa em implementar uma torre de controle, é torre de controle em logística. Logística não dorme. As pessoas trabalham em turnos. Então a gente tinha o turno da manhã, da tarde, da noite, ou 12/36. Depende da configuração que o negócio escolhe. Então a pessoa que começa numa torre de controle, cara, ninguém sonha em trabalhar em turnos. Só não fala assim, pô, meu sonho é trabalhar das 6 às 2, das 2 às 10, das 10 às 6. Então é uma operação estressante, uma torre de controle. Você senta ali, a pessoa senta na cadeira e ela tá o tempo todo resolvendo intempérie, caminhão que atrasou, motorista que não entregou, canhoto que não chegou, entrega que não aconteceu, porto que o navio encostou, tá gastando com demurrage. Então ela tá todo o tempo tratando desvios operacionais. Então é aquecido. A gente aprendeu ao longo do tempo que um perfil ideal para um operador de torre, para um analista de torre de controle,
geralmente deveria vir de pessoas que passaram por operações pelo Gemba, ou vieram de transportadora, já atuaram com transporte, etc e tal. Então, um perfil não tão bem informado, não precisa vir de universidade federal, estadual, etc e tal. Geralmente pessoas que fizeram técnico em logística, pessoas que ainda estão em formação, etc e tal. E a gente percebeu também, né, das experiências com essas torres de controle, que existe um prazo de validade para aquele profissional de torre de controle. Em que sentido? A pessoa entra ali, o primeiro ano é um tesão, segundo ano, pô, é incrível, terceiro ano ela está procurando estabilizar em um horário comercial, ela já aprendeu como os profissionais de torre de controle são quase que, entre aspas, moscas brancas no mercado, muitas empresas vêm resgatando, vêm buscando, é uma competição por esse profissional. Por um lado, é uma baita especialização para quem está começando e para quem quer se especializar, altos salários, bem remunerados, especialmente se você gosta de viajar, etc e tal. Por outro lado, quem trabalha com a mão na massa sentado numa cadeira tem um desgaste de estar todo o tempo ali na frente de um computador fazendo a operação. Então, acho que não tem certo nem errado, e eu gostei da resposta de vocês, porque todas essas minhas experiências, os profissionais que se destacaram, seja para mudar de companhia, crescer na carreira, assumir uma liderança e etc e tal, é aquele que tinha atitude, que tinha soft skills, que sabia trabalhar em equipe. Um ponto que você colocou, Ivi, foi o primeiro ponto que você colocou, comunicação. Comunicação ganha o jogo. Poder de análise, numa perspectiva mais técnica, mas o poder de comunicar. No mesmo momento que esse cara está se comunicando com o motorista de um caminhão, ele está falando com o líder de operação, ele está falando com o gerente de uma grande empresa de bens de consumo. Então, a comunicação é mandatória. Então, adorei o bate-papo com vocês. Eu queria que vocês fizessem aí as considerações finais e me falassem onde é que eu encontro a Ivi Tamura nas redes sociais e também o Glauco Parini. O Glauco eu já sei que é uma complicação, precisa melhorar isso aí, viu, papai? Ninguém vai te achar. Não, acho assim. Por favor, quem começa? Pode começar. Bom, acho que considerações finais, né, Eli? Acho que o que realmente, gente de gestão, a gente sempre mensura é real ali o fit cultural, né? Como está alinhado conosco, com o nosso jeito de ser NSTech. E eu sempre falo, vamos celebrar, né? Eu acho que recuperou uma carga, aconteceu qualquer pontinho que seja motivo, a gente precisa celebrar, né? Vontade, mão na massa também, né? Ivi Tamura, redes sociais, acho que LinkedIn, que é o principal. Ivi Tamura, como é que escreve Ivi? IVY. Eu sabia, mas o pessoal que tá em casa não sabia. E Não Tamura é sabe. Tamura normalzinho. Tamura. Tamura, não tem Eu erro. tô cortando ali a sopinha de letrinhas, mas é Ivi Tamura no LinkedIn. IVY Tamura. Segue aí. ela lá, segue o LinkedIn, Instagram, Orkut. Isso aí. Orkut. Glauco Parini, Parini. No Instagram e no LinkedIn. por favor, isso mesmo. Muito bom. Tô até alterando lá, porque você falou que tava muito complexo, então eu vou alterar. Não, o complexo. Instagram. É glauco.c_p Mas é porque às vezes não deixa, né? O LinkedIn não É, deixa já ali tem o nome muito. que você quer. Né? Eu concordo. Mas aqui eles agradeço aí a participação, de poder contribuir aí de alguma forma. Acho que é importante, tudo que a gente trouxe aqui enquanto parte de gente e gestão, né? Principalmente falando do pilar pessoas, também desmistificar isso, né? Às vezes as pessoas vão muito na entrevista, a gente participa muito disso, a gente percebe que a pessoa está muito focada em falar das habilidades técnicas, do conhecimento, e a gente quer analisar ali como que essa pessoa se comunica, como que ela é na questão empática, se ela tem alguma questão de senso de dono, de pertencimento, e isso até serve um pouco para desmistificar essa questão também do que a gente busca hoje numa pessoa olhando torre de controle. Mas agradecer a participação, foi um prazer aí. Dica de entrevista, inclusive, aí, ó. Não tem roteiro, né? A pessoa não pode vir com roteirizado, já com as respostas prontas. Sim. Né? Porque cada entrevista é uma entrevista de um jeito diferente. Pô, que legal. Ivi, Glauco, obrigado pela participação. Você que está conosco até o final aqui, os pedidos básicos de sempre, você pode mandar esse episódio para alguém. Você pode curtir, comentar, se inscrever no canal. E foi um prazer ter você aqui conosco. A descrição desse episódio, a transcrição, tá aqui na descrição. Pode baixar. Tem um PDFzinho aí com tudo que a gente conversou aqui. E, cara, uma vez mais, muito obrigado. E lembrando, isso é uma websérie. Aqui nós estamos no episódio de pessoas, mas não deixe de assistir sobre tecnologia, processo, torre de controle, como implementar, porque essa websérie ficou incrível. Valeu por ter nos acompanhado até aqui e nos vemos no próximo episódio.